saúde, né? Hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Tá todo mundo feliz hoje aqui, hein, Edmundo? Sim. E aí, Carmela, tá feliz hoje? Hoje Sim, estamos aqui com uma convidada especial, que é a doutora Carmela Krebs, CEO aí da Radisson, né? Isso mesmo. E aí, temos 2 unidades aqui em Santa Cruz? Já 3. 3 unidades. 2 no lá no centro e Ananeri, uma no hospital. E mais 2 no centro. e mais 2 no centro. Isso, uma na Borges de Medeiros, a mais antiga, Claro. e uma unidade na Ramiro Barcelos também. Olha aí que bacana, não sabia dessa terceira unidade. Estamos hein? crescendo. Olha aí, que bom, que bom. Nada como um coração jovem, hein, para trabalhar, né? Depois Carmela? da carreira do pai ali que tocou até agora a gente assume a bronca. Isso aí. Paulinho Krebs, meu grande amigo, meu querido, né? O Paulo Krebs é um cara que tem um coração, tamanho É verdade. do elefante, né? Pô, cara, sujeito sensacional esse, muito querido. Toda vez que eu precisei dele, eu pude contar com ele, né? Mas a gente vai falar hoje aqui um assunto super importante, que é assim, os bastidores aí dos exames de imagem, e nada mais e melhor do que a Carmela aqui para falar para a gente, porque ela tem uma vasta experiência aí, faz uma medicina bem de vanguarda, né, Carmela? E eu vou aprender junto, né? Porque tem muito médico que não sabe aqui o que a gente vai falar. Então a primeira pergunta aí que eu vou te fazer é o seguinte, assim, existe algum exame de imagem que tenha assim um melhor conceito sobre as doenças, digamos assim, um exame que possa abranger qualquer doença, não? Sim, o exame melhor de todos. O exame melhor de todos. Sim. Bom, primeiro, né, se o pessoal não me conhece, eu sou médica radiologista, então o meu dia a dia, né, fiz medicina, depois fiz radiologia, e o meu dia a dia é ver exames de imagem, né? Então aquele nome no laudo que sai, né, quando a gente faz um exame, sai um nomezinho embaixo do laudo, aquele nomezinho é uma pessoa, uma médica, então esse é o nosso trabalho como médico radiologista. E muitas vezes as pessoas perguntam, qual que é o melhor exame? Eu quero um exame que vê tudo. E nós ainda não temos um exame que vê tudo. Então, quais são os exames que tem para a gente usar na medicina diagnóstica? O raio-x, que é o exame mais antigo e que ainda é muito usado e tem um papel importante, é um exame de baixo custo, é um exame que muita gente tem acesso, né, e que muitas vezes já resolve, né? Inclusive na parte da ortopedia, em fraturas, às vezes um raio-x já mostra muita coisa, um raio-x de tórax também já é um exame que pode mostrar muita coisa e já se poder ter uma conduta em cima dele. Então, nem sempre eu preciso do exame mais sofisticado para fazer um diagnóstico. Né? Depois vem a ecografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e aí exames mais elaborados como o PET-CT, né, que é um exame que junta a tomografia com a medicina nuclear, mais para pesquisa e avaliação do paciente com câncer. Então, não necessariamente o exame mais elaborado e mais caro ele vai ser o exame que todo mundo tem que fazer. Certo. E, às vezes, o paciente chega também querendo, não, mas eu quero fazer a ressonância, porque a ressonância é melhor. Nem sempre é melhor. Né? Por exemplo, a avaliação do tórax é melhor uma tomografia do que uma ressonância. Às vezes eu chego para avaliar um exame de ressonância e eu preciso sugerir que o médico peça uma tomografia. Certo. E o paciente às vezes acha assim, como assim? Eu fiz um exame mais elaborado e não deu o diagnóstico. Porque aquele exame nem sempre é o melhor para a suspeita diagnóstica do paciente. Então, por isso que o médico que solicita os exames, ele tem que ter esse conhecimento de qual exame vai responder a minha pergunta. Porque o médico ele tem uma dúvida diagnóstica. Ele está com o paciente ali com uma doença e ele quer diagnosticar essa doença. O que esse paciente tem? Qual o melhor exame para que eu chegue para que eu confirme a minha suspeita diagnóstica? E nem sempre esse exame vai ser o mais caro e o mais sofisticado. Né? E isso, às vezes, nem os médicos e nem os pacientes têm muito essa noção. E o médico radiologista está sempre à disposição justamente para isso, né? Então, se quiserem entrar em contato com a gente para ver se estou com essa dúvida, qual exame é o melhor nesse caso? O médico radiologista também está aí para orientar. Né? Com certeza. Facilita para a gente, né? Porque para nós é ruim fazer um exame que não vai dar o resultado que o médico precisa, né? Ou que o paciente espera. Tu tá vendo ali, né? Pois é. Então, a gente sabe qual o melhor exame para aquela suspeita e se a gente puder ajudar nessa escolha do melhor exame, melhor para nós também, né? Tá ótimo. E me diga uma coisa assim, falando de exames assim de radiação e tal, né? Quais os exames que têm radiação e quais os que não têm? Radiação ionizante, a gente está falando, né? Sim. Que é vamos dizer assim, é uma preocupação das pessoas hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais esclarecidas, digamos assim. E a gente sabe, assim, dos perigos da radiação ionizante. E que tu falasse um pouquinho disso aí para nós.
Alguns exames a gente ainda utiliza a radiação e outros não. Quais que a gente utiliza? O raio-x, né, que foi o primeiro exame que surgiu e utiliza a radiação. A tomografia também utiliza a radiação e até uma radiação mais intensa que o raio-x. A mamografia também é feita com radiação, mas uma radiação muito menor do que um raio-x convencional. Então, por isso não tem essa preocupação de se fazer mamografias de rotina. Essa radiação é tão baixa que não teria um impacto, né, a longo prazo, enfim, nessas pacientes que fazem a mamografia de rotina. Por isso que isso que é o preconizado para a pesquisa do câncer de mama. A densitometria óssea também é um exame que usa a radiação, mas ela é uma radiação tão baixa que até o técnico de radiologia que realiza o exame, ele fica dentro da sala junto com o paciente. Então, a densitometria é um exame de baixíssima radiação. As pessoas não sabem que a gente estando exposta até à luz solar ou exposta no meio ambiente, a gente está recebendo radiação. A mesma radiação, radiação. Do raio-x. A diferença é a intensidade. Então, a densitometria óssea é um exame tão baixo quanto, daqui a pouco, um dia de exposição à vida normal. A praia, né? Então, inclusive os técnicos que fazem o exame, eles usam o dosímetro, que é um aparelhinho que dosa essa radiação, porque eles trabalham com isso, então eles estão mais expostos do que a população normal, e mesmo usando o dosímetro, não atingem uma dose perigosa, ou né, não chega no limite tolerável, porque realmente é um exame de baixíssima radiação. E os outros dois exames que não têm radiação é a ecografia. A ecografia também é chamada de ultrassonografia, porque são ondas sonoras, é o ultrassom. É um som com uma frequência que a gente não escuta, né? O ultrassom. Então não tem radiação. E a ressonância magnética, ela é um exame, é um aparelho como se fosse um ímã gigante. Então, ali são ondas eletromagnéticas, é um magneto, né, do equipamento. Então, não tem radiação também. É outra forma de aquisição de imagens. Então, a ecografia e a ressonância magnética não tem radiação. Perfeito. E falando aí um pouquinho, vamos estender um pouquinho esse negócio da mama aí, né? Um dos exames aí, talvez eu acho que é o exame padrão ouro, né? E a mamografia, né? Sim. Que se fala bastante sobre isso, é um exame que se recomenda para mulheres a partir de que idade? Assim, tu a partir dos 40 anos, exame anual. Anos. Quem tem história familiar já de câncer de mama tem que começar antes, a partir dos 35. Né? Eu estava vendo aqui, segundo dados da Organização Mundial da Saúde e tal, a gente tem havido um crescimento exorbitante do câncer de mama, aí, dado o estilo de vida que a gente está tendo, né? Eu sempre digo assim, a gente está sendo envenenado no mundo de hoje, né? É glifosato, é transgenia, é um monte de coisa e tal. E radiações telúricas, radiações ionizantes aí do próprio Sol, né? Tá diferente, essas camadas de ozônio se alterando, esses chemtrails aí que estão tocando aí na população. O mundo está muito tóxico, né? Os microplásticos que a gente já falou aí da outra vez. E eu te pergunto assim, a mamografia, ela é um exame perigoso de se fazer assim e tal, em termos de radiação ionizante e tal, não? Muito pelo contrário. É óbvio que quanto menos radiação a gente receber, melhor. Mas a mamografia tem realmente uma dose muito baixa e não tem esse risco. Isso está bem demonstrado que a mamografia de rotina não vai aumentar a chance de câncer. Muito pelo contrário. Quando a gente não faz a mamografia de rotina, é que se faz diagnósticos de cânceres mais avançados. Tardios, né? Que aí não tem cura. Porque hoje o câncer de mama ele é curável se diagnosticado de forma precoce. E a única forma da gente diagnosticar esse câncer é através de exame preventivo. Né? E hoje os exames preventivos que mostram que diminui a mortalidade do câncer de mama é a mamografia. E muitas vezes precisa ser adicionada também a ecografia mamária. Pacientes que têm a mama muito densa, muito dura, que tem a glândula ainda, né, muito proeminente, essa glândula pode obscurecer, ela pode não aparecer o nódulo na mamografia. Geralmente pacientes mais jovens. Então, esses pacientes mais jovens, às vezes, elas precisam fazer a mamografia e um complemento com ecografia, porque para ter certeza de que não passou nenhum nódulo pequeno misturado naquela glândula que ainda é densa. Quando a mulher vai envelhecendo, a glândula vai diminuindo e a mama vai ficando mais gordurosa, mais macia, mais transparente. Então, o nódulo salta aos olhos na mamografia. Certo. Então, a paciente mais velha, ela tem menos glândula, o nódulo aparece melhor. A paciente mais jovem tem mais glândula, então o nódulo pode ficar escondido, por isso a gente complementa com ecografia. Tá. Mas são os exames padrão ouro para o diagnóstico precoce. E é isso aí que vai mudar
a vida da paciente. E essa elastografia, assim, essa ecografia, uma ecografia convencional ou se associa essa elastografia? Na mama convencional já dá. Isso, já dá o diagnóstico. A gente procura mais nódulos, né? Tá. E a termografia por infravermelho? Tem alguma... Não é um exame que a gente realiza, Uhum. né? Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento científico, né? Certo. O pouco que eu li não me pareceu algo assim confiável ou que já tenha um papel. Talvez valor preditivo, assim, confiável, né? Talvez mostre mais lesões do que existam ou gere até mais preocupação em pacientes jovens. Talvez seja algum exame de um screening pré-exames preventivos. Uhum. Mas ainda não se tem confirmação de que seja útil. Certo. Né? E que talvez até não traga até malefícios no sentido de diagnosticar coisas que não existem ou deixar de diagnosticar coisas. Então, acho que não é um exame que a gente realiza. De grande importância ainda aí no meio, né? E me diga uma coisa assim, ó, quais os melhores exames, ou quais tu indicaria, assim, por exemplo, para aquelas pessoas que chegam no consultório e dizem assim, doutor, eu quero fazer um check-up. Sim. Né? Muito se fala hoje em medicina preventiva, né? Antes a gente tratava doenças, agora as pessoas querem não ter a doença. Perfeito. Exames de imagem não previnem nada, né? Então não é porque tu está fazendo exame que tu vai estar prevenindo alguma coisa. O que vai prevenir é a tua mudança de estilo de vida, né? Enfim, o que a gente faz como medicina de diagnóstica, de imagem, é tentar um diagnóstico precoce. Então, dependendo do paciente, vai ser indicado um ou outro exame. Não existe, mais uma vez eu digo, um exame que faça um check-up, né, que eu consiga ver todas as doenças num exame só. Né? Hoje até tem protocolos de ressonância de corpo inteiro, onde a gente busca, mas geralmente são pacientes que já têm alguma síndrome genética, que tem mais chance de ter câncer, então esses pacientes fazem essa ressonância de corpo inteiro, né, do pé à cabeça, da cabeça ao pé, Sério? buscando já alguns tumores iniciais. Mas enfim, o que é importante? Que cada paciente seja avaliado e veja qual é o maior risco. Por exemplo, mulheres acima de 40 anos precisam fazer a mamografia. Né? Pacientes que não fumam, talvez não tivessem uma indicação de fazer tomografia. Um raio-x simples do tórax talvez já fosse um bom exame para avaliar a parte cardíaca, né, o volume cardíaco. Mas pacientes tabagistas, né, com anos de cigarro no pulmão, talvez o raio-x de tórax não seja tão bom, porque o raio-x de tórax não vai pegar aquela lesão pequenininha, que é essa que a gente vai poder tratar e curar. Então, eu fazer um raio-x para identificar uma lesão grande, que eu já não consigo curar o paciente, não tem serventia nenhuma. Então, esses pacientes que fumam muito, já está bem estabelecido que o protocolo de screening, de procura, de prevenção, né, de câncer de pulmão é tomografia com baixa dose. Isso é outra coisa. Os tomógrafos de hoje em dia, quanto mais detectores a gente tem, menos dose a gente precisa usar. Então, isso também, a radiação, ela está sendo cada vez menor com a tecnologia, porque eu tenho mais detectores que detectam a radiação, então eu não preciso irradiar tanto o paciente. Né? Hoje, com tomógrafos de 128 canais, eu tenho muito menos, né? Eu uso muito menos dose. Então, e ainda assim, a gente tem protocolos de baixa dose. Então, esses pacientes que fumam muito e que vão ter que fazer tomografias sequenciais, a gente usa baixa dose, sabendo que ele vai ter uma dose cumulativa na pesquisa. Mas, ainda assim, essa pesquisa do tumor, essa radiação que ele vai receber, é menos prejudicial do que a chance de ele ter um câncer que vai acabar matando ele. Certo. Então, vale a pena, né? Então, esse é o risco-benefício que a gente tem que colocar na balança. Não tem por que irradiar todo mundo procurando câncer de pulmão em pessoas que têm um risco baixo de ter esse tipo de câncer. Agora, o fumante, que fuma a vida inteira, que tem um alto risco de ter câncer de pulmão, se eu conseguir pegar esse nódulo pequenininho na tomografia, eu consigo salvar ele. E o câncer de pulmão tem uma mortalidade altíssima. Então, essa é a luta, é pegar esse câncer pequenininho para fazer um tratamento curativo nesse paciente. Perfeito. E quando tu fala nesses canais, assim, são colimadores? Não. São os detectores, na verdade, são o raio, ele é emitido, né, pelo feixe ali que emite o raio, e os detectores é como se fosse a chapa do raio-x na tomografia. Né? Então, são as placas que vão detectar essa radiação. Então, quanto mais placas eu tiver,
né, mais raios eu vou estar, mais informação de imagem eu vou estar tendo. Então, com um raio, se eu tiver mais detectores, eu tenho mais imagem com um raio só. Se eu tiver menos detectores, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais o raio, porque eu vou ter que fazer o tubo girar mais também, né? Então, tem toda uma física ali da tomografia, que eu acho que é um pouco complexa para quem é leigo, mas mais ou menos nesse sentido. É o caso, né? a gente... Quanto mais detectores eu tenho, menos raio eu preciso utilizar. E além desses 128 que vocês têm, né, esse aparelho, sim. né? Existem aparelhos com mais detectores ainda? Sim, existem. Né? Mas Porto Alegre eu acho que tem de 256 e hoje os com mais detectores acabam sendo utilizados mais em centros de pesquisa, né, em centros maiores. Hoje também não é mais tanto o número de detectores que está importando. O pessoal das empresas que fabricam os aparelhos, eles já estão em busca de outras tecnologias, de outras leituras. Aqueles mesmos detectores vão ler de forma diferente, né, a passagem do raio pelo corpo humano. Então, exames com dupla energia, enfim, várias outras especificações que também, né, não vai ser mais assim um número infinito de detectores que vai diminuir a radiação, mas sim a tecnologia nisso, né? Como que o detector interpreta aquela radiação que está chegando nele. Então, acho que esse aí vai ser o caminho para diminuir cada vez mais a radiação. E já existe, assim, por exemplo, exames assim que saiam desse padrão, assim, que vai do preto ao branco, passando pelo cinza, com mapa de cores, digamos assim? Pois é, o radiologista está muito acostumado, né, aos tons de cinza. Então, é o dia a dia, a gente interpreta pelos tons de cinza. Mas os softwares hoje, eles conseguem reconstruir tudo da cor que a gente quiser. Certo. Então, eu consigo pegar um corpo humano e faço a tomografia em tons de cinza, naquelas fatias, né, que comuns, e o software reconstrói em 3D e eu coloco da cor que eu quiser. Inclusive, esse último aparelho de tomografia que a gente adquiriu tem um software que é o Cinematic View, que é um software de cinema. Então, ele fica o osso fica com uma textura de osso como se a gente estivesse vendo uma foto. Olha que bacana. Né? E isso é tudo reconstrução, que muitas vezes a gente até não usa tanto para o diagnóstico do radiologista, mas às vezes para o cirurgião, que tem que fazer, que já quer chegar na cirurgia tendo aquela visão do que vai encontrar, eu consigo reconstruir aquele tumor, uma fratura. Né? Então, para o cirurgião isso faz muita diferença. Ele já chega esperando o que ele vai encontrar. Esse vaso está invadido ou não, né? Essa lesão está invadindo outro órgão, eu consigo mostrar exatamente onde é que termina um, começa outro, com cores. E para quem não está acostumado com os tons de cinza, isso facilita muito. Então, para nós radiologistas, os tons de cinza são os nossos preferidos. Mas já tem esses softwares e isso vai ajudar bastante, né, o pessoal médico, principalmente cirurgiões. Né? Com certeza. Que bacana, né? Como está evoluindo isso aí, né? Sim. E o que você tem visto, assim, em questão da falta da saúde nos exames de imagem, assim, né? Isso é uma coisa que me incomoda, né? O quanto a gente vê, né, que as pessoas estão sem saúde quando vão fazer o exame de imagem por outro motivo. Porque tu deve te surpreender, às vezes, tu faz um exame para uma determinada coisa e vê muito mais coisas. E acaba vendo outras coisas, né? Por isso que eu gosto de dizer que o médico radiologista é o médico integrativo de verdade, porque a gente vê tudo, né? A gente vê o paciente inteiro, literalmente, né, em todas as áreas. Então, por exemplo, às vezes um paciente vem fazer o exame por suspeita de cálculo na vesícula. Aí eu enxergo que ele está com gordura no fígado. Eu enxergo que ele está com osso fraco, está com osteoporose. Eu enxergo que ele não tem musculatura, que a musculatura dele está completamente atrofiada. Eu vejo que ele está com sobrepeso, né, porque eu vejo a quantidade de gordura que ele tem ali em volta dos órgãos, que é uma gordura mais prejudicial, é a gordura visceral, que a gente chama, né, que tem mais risco cardiovascular. Então, a gente vê que ninguém é doente por acaso. As pessoas chegam com dor lombar. Aí, quando fazem o exame de coluna, eu vejo ali, não tem músculo para sustentar o osso, né? Os discos entre as vértebras vão estar tudo degenerado, porque eles têm que fazer a força que o músculo não faz, e o paciente está com sobrepeso, é óbvio que vai doer as costas. Então, a gente vê ali o quanto que, se a população fosse mais saudável, tivesse um peso, né, normal, se tivesse um reforço muscular, se tivesse uma alimentação adequada para ter... enfim, né, um fígado saudável, para ter um osso forte, não estariam lá na nossa empresa fazendo exame de imagem. Então, isso até é uma coisa que nos motivou a mostrar isso, né, para a população. Então, faz um ano que já fiz, acho que umas 40 palestras. Né? O título da nossa palestra é Seu Corpo, Seu Tanque de Guerra.
onde eu mostro, né, como a falta de atividade física prejudica as pessoas. Sim. Só com exames de imagem. Eu mostro, olha aqui o músculo bom, olha aqui o músculo fraco. Olha aqui o osso forte, olha aqui o osso fraco. Né? Olha aqui o paciente que operou a perna, ficou 1 mês, só tirou a carga da perna, né? Ficou de muleta ali, não pôde encostar a perna no chão. O osso transparente, osteoporose por desuso. E olha a perna do outro lado, que teve que carregar o cidadão ali na outra perna. Olha o osso forte como é que tá, só por ter que carregar mais peso. Então, mostrando as imagens, isso choca um pouco as pessoas. Porque todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que manter o peso. Mas quando a gente mostra o que isso significa e em imagens, aquilo ali as pessoas entendem, choca mais. E talvez, né, muitos depois me trazem o feedback, depois da tua palestra voltei para atividade física, né, fui procurar nutricionista, porque não é mais estético o problema. Né? O problema é de saúde. O problema é da gente querer viver até os 100 anos, mas nós vamos viver com qual qualidade de vida? Né? O que adianta? Se a gente viver até os 100 anos com um monte de fratura por insuficiência, ali, por osteoporose na coluna, nós vamos viver até os 100 anos com dor. Ninguém quer viver com dor. Então, as pessoas querem viver mais, mas não se preocupam em como vai chegar lá nos 80, 90 anos. Certo. E essa saúde da velhice, ela é construída agora, nos 40, nos 50, com atividade física e com alimentação saudável. Perfeito. E me diga uma coisa, o radiologista de hoje, ele se atém a conversar com o paciente essas coisas ou simplesmente vai lá e faz o diagnóstico do exame que o médico pediu, vamos dizer? Não, a gente não tem essa conversa com o paciente. Né? Quem faz, o único exame que é o médico que realiza é a ecografia. A ultrassonografia é o próprio médico radiologista que faz o exame. Então, ele tem um contato com o paciente durante ali o exame. Né? Mas os outros exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética, quem realiza o exame é o técnico. Então, eu laudo muito ressonância magnética. Então, eu só recebo a história que os meus técnicos colhem do paciente. Então, eu não tenho esse contato direto com eles. Eu coloco tudo no relatório. E por isso também que a gente começou esse movimento, né, de levar essas palestras, de levar a voz do radiologista para fora, porque eu vejo muita coisa que eu não consigo não falar. Eu sou médica, antes de mais nada eu sou médica e eu estou vendo, né, o pessoal sem saúde e sem enxergar o que eu estou enxergando. Talvez seja importante assim os médicos serem esclarecidos, né, a respeito disso, né? Sim, e até... E esse teu público e essas palestras são voltadas mais para os médicos ou tu tem uma palestra voltada para a população leiga? Mais para a população. Né? Eu já fiz alguns eventos para médicos também, mas é uma abordagem diferente. Né? É uma abordagem no sentido de assim, porque às vezes o médico de uma especialidade ele recebe um diagnóstico no laudo de outra área que não é a dele. Por exemplo, o médico urologista recebeu uma tomografia com cálculo no rim, que é a área dele. Mas naquele mesmo laudo, aquele mesmo relatório, está dizendo que o paciente tem uma esteatose grave no fígado, ele tem muita gordura no fígado. O que o urologista tem que fazer com esse diagnóstico? Ele tem que dizer, todo mundo tem esteatose hoje, está tudo certo? Não. Ele tem que dizer, olha só, né, o cálculo aqui eu resolvo contigo, mas ele tem que saber que aquela gordura no fígado lá não tá certa e tem que buscar um tratamento para isso. Se ele não pode tratar, não consegue tratar por ser especialista de outra área, eu acho que ele tem a obrigação de encaminhar esse paciente. E talvez essa orientação para os colegas médicos a gente tem que reforçar. Né? Que mesmo não sendo a nossa área, a gente tem que saber interpretar os achados das outras áreas. Né? Explicando para o povo aí, né? A esteatose é a gordura do fígado. Né? Tem a gordura alcoólica e não alcoólica, né? Isso. E me diga uma coisa assim, voltando um pouco para esse assunto da perda da massa óssea. Eu acho que ela está diretamente ligada assim, à força muscular. Né? Existe um efeito chamado efeito peso elétrico, né? A gente na Traumato vê muito isso. E tu achas que, vamos dizer assim, é o osso que vai perdendo os seus cristais de hidroxiapatita ao longo da vida, pelos reguladores usuais, assim, hormônios? Ou tu acha que a força muscular, que a gente costuma chamar de sarcopenia, né? Sim. Tu acha que ela é um grande contribuidor assim, para isso? Sim. Existe um indivíduo não sarcopênico ou com uma massa muscular forte e osteoporótico? Tu já viu isso? É mais difícil. É mais difícil, né? Porque o que a gente vê? Que o osso responde à carga e o osso responde à tração. Então, para o osso captar cálcio, para ele ficar mais duro, ele tem que ser um osso exigido. E isso ali a gente prova, a gente vê justamente quando a gente tira a carga de um osso. Um paciente fica acamado, né? Depois a gente vai fazer um raio-x dele,
ele perde muito osso, porque aquele osso não está sendo exigido. Isso a gente vê muito também em paciente pós-cirurgia bariátrica. Né? Essa história eu conto nas minhas palestras. Porque um paciente que é obeso, ele pesa 140 quilos. Então, todo dia de manhã, aquele esqueleto dele carrega 140 quilos para lá e para cá. Aí ele faz uma cirurgia bariátrica e em um mês ele perde 40 quilos. Então, em um mês, ele deixa de carregar 40 quilos. São 2 bombonas de 20 litros de água, né? 40 litros de água que ele deixa do lado da cama e sai a caminhar com 100 quilos. O que o esqueleto dele entende? Pô, agora tá fácil, né? Eu tô carregando 40 quilos a menos, eu não preciso ser tão forte. E aí o paciente pós-bariátrico faz osteoporose por essa perda de peso muito acentuada. Então, por isso que o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele obrigatoriamente tem que fazer musculação. Por quê? Porque o músculo está grudado no osso. E quando a gente contrai o músculo fazendo força, aquele músculo puxa o osso. E aquela tração do osso, o osso entende, opa, o que estão me puxando aqui? Eu preciso ficar mais forte. E absorve cálcio. Então, tanto o impacto, por exemplo, a corrida, né? Quando começar a correr, aquele impacto no osso, o osso vai pensar, vai entender, estou sendo mais exigido, preciso de mais cálcio e vai ficar mais forte. E o contrário é a mesma coisa, né? Tu operou um joelho, precisou ficar com a perninha para cima sem fazer força, o osso vai-se embora. A gente vê isso no raio-x, é muito nítido. Né? Essas coisas então, andam junto. Né? Com certeza, a falta de força, a falta de músculo leva à osteoporose, leva à osteopenia. E a gente faz, a indicação é que, principalmente as mulheres, façam a densitometria óssea, que é o exame que determina, né, a densidade óssea, a partir dos 50 anos. E ano passado a gente pegou os dados de janeiro a março do Radisson, de que tinha dado o resultado das pacientes. Porque a maioria são mulheres e a maioria acima de 50 anos, né, que vão fazer esses exames. 70% das pacientes de janeiro a março que fizeram o exame no Radisson ano passado não tinham exame normal. 70% eram anormais. Só 30% tinham densidade óssea boa. Dessas 70, 50 tinham osteopenia, que é a pré-osteoporose, e 20% tinham já osteoporose. E o que isso nos mostra? Que não dá para esperar até os 50 anos para começar a fazer, né, a se preocupar com o osso, porque com 50 anos as mulheres já estão chegando com pouco osso. Então, com 40 anos, com 30... Com 40 anos? A gente tem que começar a fazer atividade física, a gente tem que botar carga, botar força no osso, fazer uma nutrição adequada, fazer suplementação se necessário. Não adianta esperar, né, quando chegar aos 50 só para fazer o diagnóstico. Sim, agora que você tem 50, você tem osteoporose. Essa osteoporose começou antes. Né? Antes de osteoporose, teve osteopenia. Então, as mulheres com 30 anos já têm que falar sobre isso. Né? A pessoa acha que a osteoporose é doença de velhinho. Aquele velhinho de 90 anos que cada cama quebra o colo do fêmur e morre. Só que o que eu vejo toda semana no Radisson, e eu digo que não, eu só não digo que é todo dia, senão eu ia mentir, mas é toda semana, fratura por osteoporose nas vértebras. Mulheres com 60 anos que chegam com dor nas costas, acham que é uma hernia de disco, acham que é bico de papagaio, mas não, elas estão com a vértebra quebrada. Sem fazer nada, porque o osso está tão fraco. São microfraturas, né? Que vão ocorrendo. E o osso vai se achatando. Então, isso, a gente tem que falar sobre isso. Né? Porque a prevenção da osteoporose não é ali com a mulher já com osteoporose, já com 50 anos, é antes. E isso pega uma população mais jovem que tem que ouvir, tem que saber isso, né? Perfeito. Por isso que eu digo que a nossa saúde dos 80, 90 anos, a gente está construindo agora, com 40, com 50. E tem que fazer atividade física até morrer, para poder viver bem. Se parar, vai definhar. Tu é a favor do fitness aí. Tem que fazer. E não para trincar a barriga, né? Não para ficar musculosa, mas para ficar forte, né? Para ter qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Além de produção hormonal, essas outras questões aí, né? Sim. E me diga uma coisa, assim, ó, voltando um pouquinho, essas antigas densitometrias ósseas, elas usavam, não sei se agora tu me corrige se eu falar besteira, né? Elas usavam 2 ROIs, assim, 2 áreas de interesse. Os segmentos finais da coluna lombar, né? E um triângulozinho de Ward ali que fica... É uma junção das trabéculas ali do quadril proximal. Pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, assim, ó. É normal que a partir de uma certa idade, 50 anos, por exemplo, as pessoas tenham doenças degenerativas dos segmentos lombares. É muito frequente isso, né? Difícil de ver uma pessoa com um esqueletinho assim, padrão, 50 anos de idade. Tu já vai ver lá uma esclerose óssea, tu vai ver facetas articulares já degeneradas, ou, né, ou com falta de cartilagem naquela região, uma doença facetária, né?
tu vai ver discos enegrecidos na ressonância, nas imagens T2, tu vai ver uma série de alterações, lipossubstituição da musculatura e tal. Quando tu faz a densitometria e pega uma área esclerótica desse osso, ele não te dá um falso positivo, digamos assim? Sim, a máquina continua fazendo dessa forma, né? Porque são as regiões onde a gente tem mais fratura. Então, para nós é interessante saber se a densidade do osso está forte na coluna e no fêmur, que são os lugares que mais quebram. Certo. Então, por isso que esse exame é feito principalmente nessas regiões. Quando aparece uma área muito densa, muito ossificada na coluna, o aparelho detecta e ele exclui aquela vértebra. Por exemplo, né, se eu vou fazer de L1 a L4, né, pegando 4 vértebras, L3 está muito esclerótica, está destoando do resto, ele exclui e calcula excluindo aquela vértebra. Às vezes, quando o paciente, por exemplo, tem cirurgia na coluna, vai estar cheio de metal ali, eu não vou poder medir a densidade ali. Aí a gente usa o antebraço, que também é um local típico de fratura, né? Então a gente vai calcular a densidade do fêmur e do antebraço. Então assim a gente vai jogando. Quando aparece uma área muito esclerótica na densitometria, o ideal seria que o médico solicitante pedisse algum exame para a gente avaliar, porque às vezes pode ser uma artrose, que aumenta a densidade do osso, ele deixa mais branco, mas às vezes pode ser uma lesão osteoblástica, não, uma lesão tumoral, às vezes, que também pode aumentar a densidade. Então, a gente sempre coloca no laudo da densitometria, né, vértebra L4 com densidade maior do que o habitual, sugere-se uma avaliação específica, né, fazer uma tomografia, fazer um raio-x, para ver se tem alguma coisa ali mais preocupante ou se seria só uma artrose. Mas aí são esses cuidados que a gente tem para não... Mas ele é um exame que ainda está em prática, assim. Sim, um exame super rápido, é fácil de fazer, acessível, enfim. E fundamental para o diagnóstico. Tá. E como que é feita assim, a avaliação dos ossos e por que ela é tão importante se fazer esses exames? Assim? É justamente para isso, para a gente saber o quanto a gente tem de osso, que nem eu fiz meus 40 no passado. E eu já fiz meus 40, eu sei que não parece, né, por fora, né, mas por dentro tá bom também. Então, com os 40 eu fiz o meu check-up. Fiz a minha densitometria, a indicação é fazer a partir dos 50, mas justamente eu fiz com 40, porque eu quero ver, bom, eu tô com reserva de osso, porque depois dos 40 é só ladeira abaixo. A gente começa a perder massa óssea e massa muscular também, né, depois dos 30, 40 anos a gente já começa a perder massa muscular por questões hormonais e de idade. Então, a gente tem que se preocupar em agora pelo menos manter o que a gente tem. Eu fiz o meu exame para ver mais ou menos quanto de osso eu tenho. Né? Graças a Deus, dei o tanque cheio e agora, né, a minha missão, a minha função é eu manter esse osso forte até os meus 80. Então, essa que é a importância de fazer o exame. É de saber se Estava no verdinho lá, estava no verdinho. E se não tivesse, se tivesse no amarelo, tomar alguma atitude. Seja, quem já faz atividade física e já está com osteopenia, tem que investigar. Pode ser que tenha alguma alteração hormonal, talvez já tenha que fazer uso de medicação, de suplemento, e existe isso, né? Mas, enfim, cada paciente tem que ser visto de forma particular, mas a gente não pode deixar de pensar no osso. A gente pensa muito em câncer, né, em outras doenças, e a gente esquece do osso. E é isso aí que vai acabar com a nossa qualidade de vida se a gente não cuidar do osso agora. Com certeza. O ortopedista vai concordar comigo, né? Não tenho dúvida, né? Assim, e qual a diferença assim de avaliação de um atleta profissional e uma pessoa comum, assim? Tem hoje em dia algum exame, alguma coisa que tu... Na verdade, eu avalio os jogadores de futebol do profissional do Galo e do Avenida aqui de Santa Cruz, né? Ah, é? Sim, faz 13 anos que aquelas coxas, aqueles corpinhos, tudo eu vejo por dentro. Né? Se vão jogar ou não vão, né? É eu que digo ali no exame de imagem. Então eu vejo muito a diferença entre a estrutura músculo-esquelética de um jogador profissional para um atleta amador, que é aquele que joga futebol todo sábado, mas passa a semana inteira sem fazer nada. Tá com sobrepeso, não faz reforço muscular, e no sábado acha que é atleta e vai jogar, né, com os guri. Né? Qual é a diferença principal? Os jogadores de futebol, primeiro que eles tomam umas porradas no jogo que tu não entende como é que eles levantam e continuam jogando. Sim. Que a gente, se toma uma entrada daquelas, vai para UTI. Né? E por quê? Porque eles têm uma massa muscular muito maior, muito forte. Então, isso prova como a musculatura protege a articulação. Porque lesão de jogador de futebol, por exemplo, é estiramento muscular. Né? É aquela esticada da perna na hora de chutar, no arranque. Mas dificilmente eles fazem lesão ligamentar, mesmo tomando todos os traumas que eles tomam durante uma partida. E já o jogador amador é o contrário. A articulação dele é frouxa, porque quem tensiona a articulação é o tendão, é o músculo. Se ele não tem um reforço muscular, aquele joelho Deus dará. É uma entrada e arrebenta cruzado, colateral, menisco, arrebenta tudo.
né? Então, essa é a diferença principal na avaliação do exame, né? Eu vejo como uma musculatura mais forte protege a articulação. E a outra questão também é o tratamento que se vai se dar, porque o atleta ele precisa melhorar em 2, 3 dias, porque ele tem jogo depois. Né? O amador não, ele tem mais tempo, meses para se recuperar. Então, tem que ter um olhar diferente, né? Com aquela lesão, talvez uma lesão igual entre um jogador e um amador. O amador vai ter que fazer repouso. O jogador ainda dá para dar uma esticada, ele vai conseguir jogar ainda com alguma medicação e tal, porque ele precisa, né? E então... Não, e ele quer, né? Ele insiste, né, em claro, querer, e é né? o trabalho dele, né? Ele precisa mostrar serviço, né? Ele vive disso. Né? Ou atletas de alto rendimento, de competição. Eu já tive 2 atletas da patinação, as 2 fizeram exame comigo. Uma tinha quase que uma avulsão do tendão, a apófise de crescimento dela, tinha 14 anos, estava quase avulsionada, né? Estava quase arrebentada ali a inserção do tendão. Aí a técnica me perguntou, ela pode ir para o campeonato? Eu disse, olha, se ela forçar demais, talvez ela arrebente total, e isso aí signifique o fim da carreira dela. Talvez ela tenha que segurar agora para ter uma carreira mais longa. E uma outra atleta estava com muita dor no joelho, e a preocupação também era essa, ela pode ir para a competição e dar tudo naquela competição, e era uma alteração inflamatória, ela só estava com uma inflamação no tendão, aquele tendão estava íntegro. Então, naquele caso, eu disse, pode mandar para o campeonato, diz para ela segurar a dor e forçar, porque não vai arrebentar. No máximo vai inflamar e depois da competição a gente trata a inflamação. Então, a avaliação do atleta é essa a diferença. Né? Ele pode ir e esticar a marcha, né, na competição ou não. Isso ali pode significar o fim da carreira. Já o atleta amador, ele não tem pressa. Então, é melhor que ele recupere bem para não cronificar aquilo. Então, por isso que eu sempre gosto de saber a informação clínica, o que o paciente faz, o quanto que ele treina. Né? Ele treina o quê? 2 vezes por semana? Não, ele é crossfiteiro e faz crossfit 7 vezes por semana em competição de crossfit. É diferente. Né? E isso eu também leva em consideração na hora de fazer o relatório e também de, muitas vezes, conversar com o médico ou com o fisioterapeuta, enfim, que acompanha esses atletas. Né? Perfeito. Bacana essas diferenças, assim, né? E aí, agora vou falando do CrossFit aí, o que tu tem para me dizer polêmica, aí, em relação ao sedentarismo e tal, como é que é? Muita gente condena, né, o tal do CrossFit. Eu nem sou crossfiteiro, nem faço CrossFit, né? Eu sou da corrida, né? O CrossFit usa, assim, a ação aeróbica com força, né? Com exercício de peso, né? E eu escuto muito, geralmente, dos sedentários, né? Que o CrossFit é uma máquina de lesão, que lá nossa, tu entra lá, tu vai se lesionar. Só que o que eu vejo no meu dia a dia? Eu vejo muito mais lesão tendínea, menisco, ligamento, em paciente sedentário, né? Principalmente menisco, né, tendão de ombro, é muito mais lesão em quem não tem reforço muscular nenhum. Né? Querendo ou não, o CrossFit ele é uma atividade intensa, sim, mas se ele é feito com uma carga adequada, com uma progressão de treino adequada, com orientação do professor, aquilo ali vai reforçar a articulação. Né? Então, feito com cuidado e com técnica correta, o CrossFit é um baita exercício. Claro que quem vai para competição vai, como eu digo, né, esticar as marchas e vai ter mais risco de ter lesão, porque está botando uma carga para vencer uma competição, não é mais para ser só saudável. Né? Então, nem todo crossfiteiro vai lá para botar, né, o último peso que consegue. Então, a atividade em si, ela causa talvez menos dano do que o sedentarismo, que aí qualquer virada de pé na rua já arrebenta tudo. Ele é mais propenso, né, a um traumatismo banal a sofrer uma lesão. Sem falar na parte cardiovascular, né, que o sedentário, né, não tem preparo nenhum. É uma coisa meio dicotômica, né? Um vamos dizer assim, está se estimulando a fazer o exercício de uma forma extenuante, assim, chegando ao seu limite. O outro, ele está parado, sedentário, mas ao mesmo tempo ele é susceptível a sofrer um pequeno acidente, torcer o pé numa calçada. Qualquer força em casa mesmo, levantar alguma coisa. Levantar alguma coisa, né? Tal. Então, nisso que se sobrepõe o exercício, né? Isso é benéfico, né? Tá bom. E agora falando assim, vamos dizer, tem um exame que vem substituindo aí bastante. Antigamente a gente tinha essa bioimpedância, né? Isso. Pisava lá numa balancinha de bioimpedância, botava o pezinho lá, é o seguinte, próximo dava lá conteúdo de água do corpo, massa corpórea, né? Os nutricionistas usam muito, né? Como é que é esse exame aí, o DEXA-scan aí, o DXA, né, que a gente chama, né? Sim, o DEXA-scan, então ele também é um exame que avalia a composição corporal.
Ele também vai nos dar a quantidade de massa magra, a quantidade de músculo, a quantidade de gordura, a quantidade de osso e também a distribuição dos componentes no corpo do cidadão, né? Então, a diferença principal entre a bioimpedância e o DEXA Scan. O DEXA Scan é muito mais preciso. Certo. O DEXA Scan ele é feito no mesmo aparelho da densitometria óssea. No mesmo aparelho? No mesmo aparelho, é só um software diferente. Então, quais as diferenças principais? O DEXA é muito mais preciso do que a bioimpedância, principalmente na avaliação de massa muscular. A bioimpedância sempre vai dizer que a gente tem mais músculo do que a gente tem. O DEXA sempre vai dar um pouquinho menos músculo, né? Quer dizer, é mais real, né? O DEXA dá a quantidade real de músculo. A bioimpedância tende a dar um pouquinho mais de massa muscular do que o DEXA. E a outra questão é que a bioimpedância te diz o quanto de gordura tu tem no corpo. E o DEXA Scan consegue dizer aonde está essa gordura. Por exemplo, a gordura abdominal é a gordura mais perigosa. Né? Então, pessoas com a mesma quantidade de gordura, se uma tem toda a gordura na barriga, ela tem muito mais risco de morrer do coração, de doenças cardiovasculares, do que aquela pessoa que tem a gordura distribuída de forma uniforme no corpo. Então, pessoas com o mesmo percentual de gordura, com riscos cardiovasculares diferentes. E isso só o DEXA Scan vai conseguir mostrar. Que é aquela gordura, tem aquela gordura lateral, a gente fala aí o culote, né? Sim. E tem aquela gordura abdominal, a né? central, que é essa que é a mais E perigosa. essa que está relacionada à doença, resistência insulínica. E a utilização do DEXA Scan, para que fazer esse exame de avaliação corporal? Também tem 2 perfis de paciente. Um é aquele paciente obeso que quer emagrecer. Porque, como a gente falou, o emagrecimento, a gente vai perder gordura, mas a gente também vai perder músculo. Então, existem 2 gordinhos, né? Tem o gordo fraco e o gordo forte. Então, aquele gordo forte, o paciente obeso que já faz atividade física, que ele tem bastante massa muscular, além da gordura, ele pode, por exemplo, utilizar uma medicação para emagrecimento, que ele vai perder músculo, mas ele tem bastante músculo. Agora, o paciente que é obeso e que não tem músculo, que é sarcopênico, né? Que ele não tem músculo, ele vai perder gordura e ele vai perder o pouco músculo que ele tem. Então, a chance de ele perder massa óssea também, porque ele está perdendo músculo, é muito grande. E ele ainda vai perder um pouco músculo que ele tem. Talvez esse paciente ele precise primeiro ir para um tratamento de ganho de massa muscular, para depois se pensar num emagrecimento de fato de gordura. Então, o DEXA Scan orienta o nutrólogo, o nutricionista, enfim, o endocrinologista, a fazer o melhor tratamento para aquele paciente, para que ele não perca músculo quando ele não tem. E a outra avaliação do DEXA Scan é no paciente atleta, naquele paciente que está querendo performance, que está querendo aumentar a sua massa muscular e às vezes está fazendo um treino, não nota diferença. Né? Então, assim, tu vai lá na academia 3 vezes por semana e tal, e aquele músculo não aumenta. Por quê? Talvez tenha que aumentar o treino, talvez não esteja se alimentando bem. Então, como ele é muito preciso, essa pouco aumento ou diminuição de massa muscular, o DEXA Scan mostra. Né? Então, isso pode orientar o tratamento. Não, aqui a gente vai ter que puxar mais ferro para ter mais resposta do músculo. Não está crescendo o músculo. Está crescendo o músculo, mas está aumentando muito a gordura. Vamos ter que mudar a parte nutricional também. Então, o DEXA Scan também serve para aquele paciente que tá bem, né? Que está no shape. Né? Tanto aquele que está em processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Então, é um exame muito, muito utilizado justamente na prevenção, né? na formação de saúde. Né? Então, finalmente temos um exame para ver saúde, né? Os outros a gente só vê doença, esse que é bacana, justamente, né? Para ver saúde. E é um exame caro, assim? Os convênios não cobrem. Não cobrem. Então, é um exame que a gente faz só de forma particular. O DEXA Scan, o Radisson tem esse equipamento aqui, é o único na região. Fora de Santa Cruz, só temos em Porto Alegre. Então, trouxemos uma novidade, um exame de ponta aí para a cidade. Fiquei surpreso quando a gente conversou, né? E vocês terem o exame aí, porque eu não sabia. Tem que ser divulgado isso, né? Não, estamos divulgando. Vamos fazer aí DEXA Scan, gente, aí, né? Para ver a saúde. E né? não é só fazer uma vez também, porque a gente vê, tem um retrato de como tá, e o legal é tu poder acompanhar. A evolução, né? Estou fazendo, meu exercício está funcionando, a minha dieta está funcionando, né? Estou perdendo saúde com o passar dos anos, né? Tem que fazer um DEXA todo ano para ver como é que está indo. Ainda mais depois dos 40, 50, começa a perder massa muscular. A gente não quer perder massa muscular. Então a gente tem que acompanhar isso. Estou perdendo mais do que deveria. E ele é um exame que olha do pé à cabeça. Sim, do pé à cabeça. Ele não é um exame para diagnóstico. Né? Eu não vou ver nódulos, né, fraturas, não é composição corporal. Composição corporal. É uma substituição da bioimpedância. É isso aí. É uma bioimpedância muito mais precisa. Tá. E me diz uma coisa assim, agora divagando um pouquinho sobre algumas coisas que a gente já falou. Tem, assim, talvez... Eu estava olhando aqui dados assim, 35% das pessoas sofrem às vezes de claustrofobia, né? Sim. Em maior ou menor grau. Assim,
a gente precisa lá fazer uma tomografia ou o uso de uma ressonância. É um tubo lá fechado e tal, e a pessoa vai entrar dentro daquele tubo, aquele negócio, lá vai se sentir meio claustrofóbico. Além de que é um ambiente meio escuro, né? É gelado. Assim, como que a gente pode lidar com esses pacientes? Assim, que orientações vocês dão? Tem alguma forma de abrandar isso? Como se pode fazer para lidar um pouco melhor com esse paciente e fazer com que ele possa fazer esse exame tão necessário, muitas vezes, para o médico, né? Sim. Nós temos até uma novidade no Radisson, que até pode parecer estranho, né? Na primeira vez que a gente escuta. Bom, realmente, tem muitos pacientes que não conseguem fazer, principalmente a ressonância magnética. A tomografia, o tubo ele é menorzinho, né? Ele é mais anelar, assim, então não tem tanto problema. A ressonância realmente é um tubo fechado. Às vezes o paciente entra com o corpo inteiro para dentro do tubo e para muitas pessoas não consegue ficar lá dentro nem um segundo, né? Por causa da claustrofobia. Então, até agora, a única forma desses pacientes conseguirem fazer o exame eram sedados, eram anestesiados, com anestesia geral. Né? Então, o paciente era anestesiado, depois tinha que sair, tinha que ir para a sala de recuperação, né, para se recuperar da medicação. Então, não era simplesmente, o pessoal acha que sedação para exame é um cheirinho, né? Toma um remedinho para dormir. Não, é uma anestesia geral. Então, só tinha essa forma de se fazer. E a gente buscando alguma alternativa para os nossos pacientes, encontramos alguns trabalhos, até do Colégio Brasileiro de Radiologia, utilizando hipnose para os pacientes fazerem a ressonância. Olha que legal. E aí a gente resolveu testar, né? Bom, o não a gente não tem, vamos testar. Então a gente chamou o Rodrigo Dornelles, que é o hipnoterapeuta aqui de Santa Cruz, e chamamos o Rodrigo e vamos tentar. Pegamos alguns dos nossos colaboradores, que nós somos mais de 100, então sempre tem os claustrofóbicos no meio. Pegamos 3 que não entravam na máquina nem amarrado. E o Rodrigo fez a sessão ali 40 minutos antes do exame de hipnose. E a hipnose é um relaxamento mental. A gente acha que é sair do ar, não tem nada disso. É uma conversa, um relaxamento mental, é dominar a mente. E os pacientes entraram, os nossos colaboradores entraram na máquina e fizeram o exame. Sério? Pessoas que nunca tinham entrado. Aí nós resolvemos testar com pacientes, né? Vamos para a vida real. Então a gente reconvocou alguns pacientes que já tinham tentado fazer e não conseguido, passaram pela técnica de relaxamento mental e fizeram os exames. Então hoje no Radisson a gente oferece, né, a ressonância magnética com hipnose, com relaxamento mental, para esses pacientes que não conseguem entrar na máquina. E olha, nós estamos com quase todos, claro, alguns mais graves não conseguem entrar, mas a grande maioria está conseguindo fazer os exames. As imagens ficam perfeitas, os pacientes ficam paradinhos e estão fazendo seus exames e podendo continuar o seu tratamento, porque muitas vezes dependem da ressonância para conseguir tratar. É incrível. Então, inclusive a gente até participou num jornal aqui da cidade, né? E fomos entrevistados justamente para contar a novidade. Então, mais um diferencial aí do nosso serviço. Como que é o nome do rapaz lá? É Rodrigo Dornelles. Rodrigo Dornelles. O hipnoterapeuta. Então foi bem legal que legal. A parceria. E de onde partiu essa ideia, hein? Foi de investigando, né, buscando trabalhos, né, que de alguma forma, investigando formas de fazer ressonância sem ser com sedação na literatura. E encontramos até um trabalho aqui do Colégio Brasileiro de Radiologia. De radiologia. Nada de muito internacional, por enquanto. Entendi. Olha que legal. E vocês têm uma taxa de sucesso com isso, assim, de 100%, dá para dizer, não? Não 100%, não vou mentir, né? Não tenho o número exato, mas eu acho que uns 90% a gente consegue. Alguns poucos não conseguiram, mas muitos têm conseguido fazer. Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, assim, ó, aí o outro dilema que a gente tem, assim, né? Por exemplo, é muito comum o paciente do INSS, né? Ele tem muitas vezes ele entra no benefício do INSS em boa parte dos casos, por doença degenerativa da coluna. Ou seja, ele tem lá tudo que tu pode imaginar em termos de doença degenerativa. Doença facetária, lipossubstituição da musculatura lombar, retificação das vértebras, discos de projeção, discos enegrecidos em imagens T2, retificação da coluna, já falei, às vezes uma escoliose antálgica ali, uma alteração antálgica da coluna, um desnivelamento pélvico. Mas assim, em suma, ela tem um complexo de alterações da coluna lombar de características degenerativas próprias da idade.
Sim. E muitas vezes associadas, às vezes até ao estilo de trabalho que ele tem. O cara é trabalhador braçal, levanta a caixa lá o dia inteiro, é pedreiro, tarará. Num dado momento da vida dele, ele se vê incapaz de fazer aquele trabalho e vai para um benefício do INSS. Lá no INSS ele recebe um benefício, X meses aí, tu vai ficar sem trabalhar, e ele encontra todas as dificuldades que o SUS tem, que a gente conhece, né? Aí em tudo que é jornal, que é essa dificuldade, fazer fisioterapia, essa medicina ortodoxa, assim, de tomar remedinho para dor, essa gente não consegue fazer crossfit, não consegue fazer nada disso. Aí eu te pergunto assim, daqui a pouco ele é convocado para fazer uma nova perícia e os peritos do INSS, que vão mudando a todo momento, resolvem pedir assim, exames de repetição cíclicos. Tu achas que é possível tu, em 2019, ter uma doença degenerativa? Tu acha que em 2025 essa doença degenerativa vai ter melhorado? Sem que ele tivesse feito absolutamente nada? Provavelmente não. Pode ter piorado. Né? E é uma coisa que eu sempre acho estranha, assim, né? Essa coisa de pedir um exame novo para algo que tu já conhece. Não faz muito sentido, né? Diferente de uma hérnia de disco lá que tu tem, que às vezes é autolimitada, uma hernia extrusa, às vezes ela evolui espontaneamente sem que tu faça alguma coisa. Ou se tu quiser acelerar, tu tem algumas maneiras aí, às vezes até mesmo a cirurgia, né? Contraindicações desses exames, vamos pegar lá, ressonância. Só tem 2 pacientes que não podem entrar na máquina de ressonância por questão do magneto, do ímã. Tá. Né, que são o paciente que tem implante coclear, que é um aparelhinho para ouvir, né, então só implante coclear, por questões eletrônicas do aparelho não pode entrar, e marca-passo cardíaco. Só que dos marca-passos, os mais antigos não podem entrar, também pela questão eletrônica, que modifica a questão eletrônica do aparelho estando dentro do campo magnético. Mas hoje os marca-passos mais novos, eles são compatíveis com ressonância. Só que antes do paciente fazer o exame, ele tem que passar no cardiologista ou o técnico do marca-passo, que aí ele ajusta o marca-passo, o paciente faz o exame e depois que ele sai da máquina, ele ajusta o marca-passo de novo. Né? Então, o paciente ele recebe uma carteirinha do marca-passo que ele está escrito se é compatível com ressonância ou não. Isso ele faz no mesmo dia. Vai lá, faz o... Sim, depende do tipo de marca-passo. Tem alguns que o paciente pode ficar até uma semana. Assim, ele vai no consultório e ele tem uma semana para fazer o exame e depois ele volta no consultório. É como tem se ele desligasse o marca-passo. Tá. E tem outros que o técnico vai junto na hora do exame. Então, o técnico do marca-passo. O paciente ele desliga, ele faz o exame, sai e o técnico reajusta o marca-passo na hora ali. Então, depende do tipo. Né? Mas antes era uma contraindicação absoluta. Hoje, dependendo da marca, é possível fazer. E esses parafusos pediculares de coluna? Pode fazer. Qualquer metal, prótese de aorta, clipe de aneurisma, prótese de fêmur, parafuso, bala de projétil de fogo, tudo isso pode entrar. Claro que ele vai dar um artefato. Dá um artefato. Brilho, o problema né? é borrar a imagem. Borrar a imagem. Mas assim, de ser arrancado do corpo, não existe isso. Né? Não tem. Clipes que usam assim para vesícula não, e tal. Tudo isso pode fazer. Qualquer metal pode fazer. Tá. O que a gente não faz é aqueles fixadores externos da perna, por exemplo, né? Que daí é muito mais sentido, metal, né? e Claro. pode ser puxado pelo aparelho. Mas esses outros dispositivos metálicos dentro do corpo, isso vai borrar a imagem, né? Às vezes a gente não consegue dar o diagnóstico porque fica a imagem borrada por causa do metal, mas não vai esquentar, rasgar, sair do lugar, né? Até DIU, as mulheres, muitas que têm DIU, não vai deslocar o DIU, não vai deslocar o DIU. Não vai. Mas é de cobre, não vai deslocar o DIU, não vai engravidar por causa da ressonância. Não precisa mandar para o gineco de novo para ferir. Precisa, não precisa. Não acontece isso. Legal. Grávida pode fazer? A grávida não pode injetar contraste. Né? Ressonância, a grávida pode fazer. A gente evita o primeiro trimestre, né? Não é uma contraindicação, mas a gente orienta que, se possível, esperar até o segundo semestre, porque o primeiro trimestre é um momento mais delicado da gestação. Mas não é contraindicado. Mas tem que fazer? Pode fazer. Só o contraste a gente não injeta, né? Até mais o finalzinho. Assim. Tá. E os exames ionizantes, aí, por exemplo, tomografia, o DEX aí, por exemplo, né? E o raio-x e tal. Contraindicação? É contraindicado
mas o risco não é tão alto como se imaginava antes. Então, uma paciente, por exemplo, uma paciente está com suspeita de pneumonia. Né? Talvez eu precise fazer um raio-x de tórax nela, na gestante, porque eu preciso tratar. Talvez ela continue com aquela pneumonia ou sem o seu diagnóstico, vai ser pior para a gestação. Então, a gente usa o avental de proteção de chumbo, né, sobre o abdômen, né, e tenta fazer a incidência ali o mais precisa possível. Então, o raio-x é possível a gente fazer protegendo. Claro que sempre, se é possível a gente não fazer naquele momento, às vezes, torceu o tornozelo, está com dor há uma semana, não está fraturado clinicamente. Então, precisa fazer um raio-x gestando? Não. Daqui a pouco substitui uma ecografia, né? Ou não fazer exame e tratar clinicamente. Então, tem que sempre colocar o risco-benefício. Pode ser feito, a gente protege o abdômen dentro do possível. Às vezes é uma suspeita de tromboembolismo pulmonar grave, o paciente não está conseguindo respirar. Eu preciso do diagnóstico. Eu vou ter que fazer. Né? Então é um risco que eu vou ter que correr para salvar a mãe. Claro. Né? Então é sempre risco-benefício. Né? Exames com radiação são contraindicados. Mas às vezes o risco de eu não fazer o exame é maior. Aí eu tenho que fazer. E nesse exame aí, por exemplo, tipo o DEX, assim, que é um exame que não é um exame de diagnóstico, é um exame normal de avaliação. Não tem por que fazer, né? Não tem. Primeiro que não tem por que uma gestante fazer um DEXA. Não tem, né? E também tem um pouquinho de radiação, é pouca, mas né, se dá para evitar, por que fazer? Evita, né? Então... Evita. Legal. Eu acho que teve aí um grande esclarecimento. Tem alguma coisa que tu gostaria de falar mais? Acho que assim? Falamos de tudo e mais um pouco, né? Tudo e mais um pouco, Não sei se né? sobrou para uma segunda visita, mas eu sempre arranjo assunto. Não, mas a gente arruma assunto aí, aí, né? Tem aquelas coisas controversas, assim, por exemplo, né? Tem gente que tem medo da radiação ionizante nas mamografias, né? E aí eu ia te perguntar um pouquinho assim, como é que é para fazer uma mamografia no paciente que tem, hoje em dia é muito comum ter as próteses mamárias, né? Com silicone e tal, porque tem o risco lá de explodir o silicone. Não, isso é outra coisa, tá. não vai explodir. Não vai explodir, né? Bom, hoje os mamógrafos são digitais, então eles têm uma compressão controlada. O aparelho controla a pressão. Não tem ninguém ali apertando mais ou menos a mama. Porque a mamografia, como é que é feita? A gente coloca a mama como se fosse uma bandeja de acrílico e o aparelho dá uma apertadinha. Esse apertar a mama, isso é controlado, a pressão é controlada pelo aparelho. Então não vai ter uma pressão que vai estourar a prótese. O robô ali não se engana. Não tem problema. Não tem problema. Quem tem silicone é um pouco mais chato de fazer, porque a gente tem que fazer 2 vezes. A gente faz a mamografia normal, com a mama, com a prótese, e depois a gente faz uma manobra que a gente empurra a prótese um pouco para trás e puxa só a glândula mamária para frente. E faz daí mais uma mamografia só da parte da glândula mesmo. É um pouquinho incômodo, mas se é para salvar a vida da gente, a gente faz, né? Então, alguns segundos que a gente vai ficar ali com o tite meio apertado, mas é só essa diferença, né, de quem tem silicone ou não. Silicone a gente vai ter que fazer uma incidência a mais com essa manobra, e quem não tem silicone faz uma mamografia normal. E não vai estourar. E tem as próteses de mama que são colocadas assim sob a pele, né? E tem as próteses que são colocadas atrás do músculo, né? Tem diferença assim também no exame? Não, a manobra vai ser a mesma, né? Quando está atrás do músculo, como ela está mais para trás, fica mais fácil de puxar a mama para frente. Mas a manobra é a mesma e a rotina do exame é a mesma. Tá ótimo, acho que está muito bem, né? Muito bem esclarecido aí. Isso. Se ficou alguma dúvida, na próxima a gente responde. Vamos recomendar, né, que as pessoas façam seus exames de diagnóstico aí, né, seus screenings, assim. Paulo, né? eu acho que também não tem que sair fazendo, como tu falasse, né, da parte da dor nas costas. Todo mundo quer fazer exame. Às vezes os pacientes botam a cura deles em fazer o exame. Então, às vezes faz o exame e o que ele precisa fazer para tirar aquela dor? Às vezes é se cuidar. Então, o exame não cura ninguém. Então, para que fazem tantos exames? As pessoas querem, né? Às vezes o paciente quer. Mas os médicos não podem pedir exames. Porque os pacientes querem uma solução mágica, que não existe. Né? É que nos dias de hoje, assim, vamos dizer assim, muito médico pede exame até para sua defesa, né? Também. Vamos dizer assim, para mostrar que o exame que ele pediu, mesmo sabendo que não vai acusar nada, para mostrar que o procedimento que ele pretensamente fará, digamos assim, não tinha nada antes, Sim, né? Ou que ele não fará, né? Para deixar de fazer, né? Para provar que não tinha nada. Né? Também. Exatamente. Então tem muito isso, né? E além de que, vamos dizer, o sistema de crença das pessoas é bem complicado, porque as pessoas às vezes botam na cabeça que tem que fazer o exame e tem que fazer o exame. Sim.
Uma vez eu tive já faz um bom tempo, me chega uma mãe com 2 crianças assim na mão, né? Assim, 3, 4 anos, vamos botar assim, né? Diz assim, doutor, faz uma densitometria, assim, já nesse jeito, né? Faz uma densitometria dessas crianças porque eles caem muito e se machucam demais. Pô, o que tu vai dizer, né? E uma pessoa super esclarecida, assim, né? Então, assim, não é o nível social que demanda, às vezes, esse conhecimento, né? E hoje tem muita desinformação também, né? Desinformação, então, né? Tem muita coisa que, mas eu escutei que tem que fazer por isso, né? Mas, e por outro lado, também tem gente que não faz, que acha, não precisa fazer, e aí que a gente deixa passar, né? Muitas vezes doenças que eram curáveis e acabam dando um desfecho ruim. Então, precisando fazer exame, estamos aí, né? Estudando e tentando fazer o melhor para os nossos pacientes. Fora o raio-x desses exames mais complexos, assim, qual o exame que vocês têm mais demanda lá? Demanda? Hoje, Bom, a gente tem unidade de hospital na Nery, que é um hospital oncológico, referência de oncologia. Então, a gente faz muita tomografia nos pacientes oncológicos, né? O paciente com câncer, ele tem que fazer o tratamento e ele precisa fazer exames de imagem para ver se esse tratamento está fazendo efeito ou não, né? Então, eles fazem com certa frequência. Então, a gente tem muita demanda de tomografia pela oncologia. E a ressonância magnética também, bastante demanda pela questão mais osteoarticular, né? Os exames que eu mais faço de ressonância são coluna e joelho, né? Dor nas costas e dor nos joelhos. Fora as outras articulações, mas disparados são os 2 exames que a gente mais faz. Então, na ressonância, bastante volume, principalmente coluna e joelho, tomografia, paciente oncológico. Eu sempre tive a crença assim, de que a tomografia é um exame bom para ver o osso. E a ressonância é um exame para ver tecidos moles, né? Sim. Por que o pessoal pede, assim, às vezes, tanta tomografia de abdômen, assim? Aonde que ele está, onde que ele é melhor do que a ressonância, digamos assim? Sim. Não, a tomografia de abdômen tem um papel bem importante, a gente consegue ver bastante coisa de partes moles. A parte da articulação a gente não consegue ter tanta definição. Mas o fígado, a vesícula até a ecografia é melhor que a tomografia. Mas pâncreas, a questão oncológica, cálculo renal, melhor exame é a tomografia. Então, tem sim, principalmente com contraste, né? O abdômen, o exame com contraste é muito mais, dá muito mais informações do que o sem contraste. Então, é um exame padrão ouro ali para fazer a pesquisa oncológica, né? A ressonância a gente acaba usando porque é o exame mais demorado, é um exame que às vezes o paciente não consegue ficar tanto tempo na máquina, né? A tomografia eu faço em segundos, a ressonância eu já preciso de 20 minutos, sim. 30 minutos. Alguns pacientes não conseguem, eu preciso de uma respiração tranquila, porque se qualquer movimento na ressonância borra a imagem. Então, a ressonância ela serve muito mais para alguma dúvida diagnóstica da tomografia ou para algumas coisas mais específicas. Né? Mas a tomografia de abdômen ainda dá bastante informação e é o exame mais pedido até assim, para avaliação abdominal. Certo. Né? Difícil, raros os casos que a gente vai primeiro para ressonância. Pelve a gente vai para ressonância. Pelve feminina, endometriose, tomografia não vai dizer nada, quase nada. A ressonância nos diz tudo. Né? Então, a pelve é a ressonância, né, dá de 10 a 0 na tomo. Mas a parte de abdômen superior, fígado, pâncreas, rins, a tomografia vai super bem. E quando se usa contraste, assim, quais contrastes, quais os malefícios que um contraste pode ter? O contraste da tomografia é diferente do contraste da ressonância. Não, o contraste ele pode dar alergia. O contraste da tomografia, que é o contraste iodado, ele dá mais alergia do que o gadolínio, que é o contraste usado na ressonância. Tá? Então, a ressonância, a gente praticamente não se preocupa com alergia. É muito raro dar alergia na ressonância, no gadolínio. O iodo já tem mais chance. Então, esse a gente, né, pergunta se o paciente já tem algum tipo de alergia, porque quem já é muito alérgico tem mais chance de ter reação ao contraste. Não significa que vá ter. Né? Mas a gente toma mais esse cuidado. E a outra questão é a função renal. O contraste ele é excretado pelos rins, ele é botado para fora do corpo pelo xixi. Então, eu preciso que os rins estejam funcionando. Então, a gente sempre calcula, né, o quanto que tem de função renal, né, abaixo de certo limite, a gente não pode injetar porque aquele contraste não vai sair do corpo. E aí pode dar alguns problemas. E o tecnésio? Esse é utilizado mais em cintilografia. Cintilografia, né? Que também é um exame de imagem mais da medicina nuclear, não tanto da radiologia. E vocês fazem lá também, né? Não, a gente não tem medicina nuclear ali no rádio. Não, só no radiologia. Não. E é um exame importante, assim? Qual? A cintilografia? A cintilografia. Ele é um exame que mostra mais metabolismo. Então, a cintilografia... Atividade óssea. Isso, atividade metabólica. Metabólica, né? Isso. Então, faz uma cintilografia no paciente que tem câncer. Apareceu uma atividade metabólica em tal vértebra.
a gente tem que fazer um exame de imagem para ver se aquilo ali é uma coisa inflamatória, né, uma hérnia de disco que está inflamada ali e está captando, né, aquele processo inflamatório está captando, ou se é um tumor. Então, a cintilografia mostra isso, ele mostra atividade. Ou, às vezes, eu vejo uma lesão na tomografia, eu não sei se aquela lesão ela é maligna ou benigna. Então, eu mando para a cintilografia. Se ela mostrar um metabolismo muito alto, é maligna. Não, na cintilografia não teve metabolismo, ela é benigna. Então, uma complementa a outra. Uma mostra a lesão, a anatomia da lesão, e a outra o metabolismo. E não é um exame de interesse de vocês, assim, aqui? Não, tem serviço de medicina nuclear na cidade. A nossa área, né, eu e meu pai somos médicos radiologistas, então a nossa clínica é de radiologia. Seria um serviço para agregar, mas a gente não, por enquanto, não viu ainda muito interesse de ir para essa área também. Né? Tá legal. Muito obrigado pela tua participação aqui. Sempre as ordens. É uma coisa assim, maravilhosa, né? Ouvir quem sabe, né? A gente aprende muito, né? Eu adoro ouvir coisas que eu não conheço. Então foi muito prestativo, muito, que bom. Muito benéfico. Eu gosto também de conversar. A gente sempre aprende também. E eu acho que é legal assim, esse projeto que vocês têm dessas palestras aí, né? Se alguém quiser entrar em contato para chamar Seu Corpo, Seu Tanque de Guerra, nós estamos fazendo muito sucesso. Não, vamos lá. Só nos chamar que a gente acompanhar, combina. Né? Seu Corpo, Seu Tanque de Guerra. Legal. É isso aí. Muito legal. Muito obrigado pela tua participação, então. Eu que agradeço o convite. E vamos ver se a gente consegue falar outras coisas num outro momento aí. Daí, talvez numa parte mais específica, assim, se houver algumas perguntas aí, né? Claro. Aí a gente volta a conversar. Com certeza. Tá bom? Certo. Muito obrigado. Até mais. Fica com Deus. Até mais, pessoal. Tá tudo certo. Bom, gente, terminamos aqui. Tchau. Fiquem com Deus.